Olá, caros ouvintes, passando para falar hoje sobre a primeira atitude que nós devemos ter entre as 25 atitudes, eu passei num vídeo esses dias, que nós devemos ter para que nós possamos nos dar bem na vida, ou seja, evitar conflitos e problemas, contendas, dissabores, etc. O primeiro item é, se alguém começa a discutir contigo, entra numa discussão ferrenha, a melhor coisa é dizer para ela, tu tem razão e sai. Mas eu já vou explicar melhor sobre isso, mas antes se inscreva nesse canal, deixe seu like, toque o sininho de notificações, comente e compartilhe. Mas antes, o que significa discutir? Discutir tem dois sentidos, Então, o principal discutir é uma interação social em que se trocam argumentos, opiniões ou ideias sobre um assunto. Esse é o sentido moderado. Mas tem um outro sentido que é debater, questionar, contestar, brigar ou alterar. Muitas pessoas entendem que discutir é isso. Discutir é briga, discórdia, contenda, questionamento. E aí partem para uma situação de, às vezes, se retraem, não querem saber de conversar, não querem entender que nós precisamos ter essa discussão em relação a alguns assuntos, mas de forma moderada. Então, se ouve muito falar aí, no geral, desde criança, eu ouvia dizer que muitos não querem, quando você vai falar qualquer coisinha, que contraria um pouquinho a vontade da pessoa, a ideia da pessoa, ela já reclama. Nada, seja de religião, política ou futebol, etc. E já vem aquela frase. Não, política, religião e futebol não se discute. E ele não quer nem conversa. Por quê? As pessoas pensam que sabem tudo, se coloca na redoma de que eu sei, que eu conheço, que eu sei tudo, então não quer discussão. Então é algo que realmente leva as pessoas a se retraírem e ficar na ignorância de muitas coisas, porque não querem entrar nessa ideia de discutir uma situação, ou seja, trocar uma ideia, buscar informações. Então, a palavra "tu tens razão" é a palavra-chave para nós sairmos em algumas situações, mas não usada com ironia. Muita gente usa a palavra com ironia. Diz, tu tens razão, e fica assim, tu sempre quer ter razão. Então a pessoa que começa a chegar para alguém, tu sempre quer ter razão, normalmente são pessoas radicais que acham que conhece tudo, que entende tudo, e não quer ouvir. Tem aquelas ideias fixas, porque aprenderam assim, se criaram assim, acham que sabem tudo. Não querem ouvir aqui os mais sábios, não querem ouvir quem foi buscar o conhecimento, principalmente quando se trata de religião e política. Aí muitos querem discutir sobre Bíblia, não conhecem nada da Bíblia, não conhecem nada como é que funciona certas religiões, e começam a discutir e querer criar caso. Não querem ouvir aqueles que têm mais o conhecimento, que buscaram, os teólogos, os que têm um conhecimento maior sobre cada tipo de igreja e religião, chamada religião, ou seja, segmento religioso, e já começam a criar polêmica ou inventar coisa, até caluniam pessoas dizendo que está cometendo crimes que não é, e certos pecados que não existem, ou que não estão cometendo, ou inventando que certas pessoas estão agindo de uma forma e não é, porque não conhece. E vão discutir Bíblia com quem não entende. Você não entende o que realmente a Bíblia diz, nem porque ela diz. Então, não são pessoas sábias. A pessoa sábia, ela escuta todo mundo, ela procura ouvir os que têm mais conhecimento, para poder se inteirar melhor dos assuntos e aprender o que é certo e o que é errado. E o pior é aqueles que acham que sempre têm razão. Eles acham que eles têm a sua verdade, porque eu tenho a minha verdade, tem que seguir. Não entendem que verdade é algo absoluto, mas existe saída para cada situação. Existem muitas informações erradas que a pessoa recebeu e ela acha que aquilo é a sua verdade. Ela não quer ouvir quem buscou realmente a informação correta, foi na fonte. É a mesma coisa sobre certos assuntos que as pessoas ouvem dizer, já fica falando, difamando, inventando coisas porque ouviu dizer, ou aqueles que acreditam nas mentiras que as pessoas colocam igual a política. Política é o que mais está acontecendo nesse sistema comunista, que eles sabem, que eles começam a falar mil vezes uma mentira, ela se torna verdade. Então fica pondo na cabeça da pessoa. E tem os pouca prática, tem os ignorantes,
E tem também os idiotas, tem gente de todo tipo, que acaba acreditando, se firmando na mentira, sem buscar o fundamento, né? Buscar a verdade, se ela existe ou não, se é certo o que estão falando. Tá? Então, politicamente, nós temos um problema sério no país. As pessoas preferem acreditar mais no mentiroso, ladrão, bandido, do que acreditar no quem faz realmente, quem é correto. E aí, né, ficam ouvindo o que a mídia mentirosa enganadora diz e segue. Eles nem têm ideia do que realmente foi que aconteceu, do que está acontecendo. Estão aí dominados por um sistema corrupto, sistema comunista, que estão levando todas as pessoas aí para o caminho da perdição, né? Mantendo aí numa ditadura ferrenha, com a mixaria que estão dando. E aí existe em todo lugar, existe nas igrejas, existe em todos os meios esse sistema de manipular pessoas e manter um cabresto. E tem gente que gosta, gente que quer. Tem o idiota que não quer ouvir os que entendem, que sabem. Não querem ouvir o sistema de aparelhamento que está agora no nosso sistema político, né? Para poder manter a pessoa no cabresto, dominar, tirar toda a liberdade dele, ver de expressão de tudo, até do seu direito à propriedade, acabar com toda a nossa privacidade, mas não adianta, não, estão lá ainda defendendo o sistema corrupto, diabólico, comunista. Religião também. Tem uns fanáticos doentes que estão seguindo algo que alguém vem, inventou e fala e acha que é aquilo que é certo. Eles não vão buscar o conhecimento profundo, né, para saber se eles estão no caminho certo, o que está sendo pregado e ensinado é correto. Não. Simplesmente segue o que acha e não quer saber. Então fica penando, apanhando. Então, quanto à discussão, se nós estivermos vendo que a discussão está partindo para uma situação que nós vamos ter desgaste, então é melhor refletir sobre isso. Para e não entra nessa discussão de você depois se desgastar, perder tempo. Então, outra coisa, nunca discuta com o idiota, porque você vai ter a tendência de cair no caminho da idiotice. Discute com o esquerdopata é outra coisa. De repente, muitas pessoas que discutem com o idiota, com o esquerdopata, os enganadores, e não tiver uma posição firme, um conhecimento forte, acaba caindo e entrando na deles. Eles convencem, porque muitos têm um meio de persuasão muito grande, eles vão aprendendo todos os meios de persuadir as pessoas a enganar, e aí você começa a questionar, e eles acabam te convencendo. Então não entre em discussão quando você tiver certas dúvidas, e com quem você vê que está no caminho errado, ou está querendo te embutir ideias errôneas, incorretas, injustas, pecaminosas, etc. Então vamos evitar a discussão nesse sentido. Agora, é importante para quem é sábio, trocar ideias, essa interação social, troca de argumentos, opiniões, é uma discussão. Nesse ponto, sim. Vamos buscar o conhecimento, ouvir dos sábios, se nós quisermos ser sábios, dos mais experientes, dos bem-sucedidos, para que nós possamos ser bem-sucedidos. E daqueles que foram aprender sobre um assunto. É religião, é Bíblia. A pessoa que conhece, vamos escutar quem conhece mais, que estudou, quem evoluiu, troca ideia, busca informações. No final, se você não quer seguir, não siga. Tá? Mas de cara já repele qualquer informação que venha de pessoa que é religião contrária, ou de time contrário, ou politicamente contrário, já começa a briga. E por isso fica na ignorância, fica apanhando, perdendo tempo. Afasta as pessoas boas da sua vida, acaba se unindo só aos mal-sucedidos, aos que não prestam. Então vamos evitar a discussão. Então vamos, em certas situações, quando nós vemos que a pessoa acha que sempre tem razão também, além de dizer, tu tem razão, diga, é isso, é mesmo. Só fica, é mesmo, né? É uma forma de fazer com que a pessoa pegue o rebolado, é mesmo, é isso mesmo. Não, tá bom, tá? E deixa a pessoa falando, fala, você deixa entrar para um vídeo, sai para o outro. Não discute, porque às vezes tem situações que você não tem como sair e largar a pessoa. Então, usar de sabedoria. Tá? E saber os termos, usar, ou você tem razão e deixa, ou é assim mesmo, é isso mesmo, ou é mesmo, pronto. E vamos evitar as discussões, mas vamos procurar ter realmente sabedoria para trocar ideias com quem tem o conhecimento, para que nós aprendamos e nos tornamos cada vez
mais sábios, mais inteligentes, né, conhecedores da verdade, vamos buscar sempre a verdade, e a verdade nos libertará. Muita gente não quer buscar a verdade, não, fica na sua, então fica na mentira. É o direito de cada um apanhar, sofrer, viver mais isolados, viver no meio de pessoas que têm o mesmo sistema, né, o mesmo vício. Então, e principalmente quando a gente às vezes levanta, né, levanta já, hoje eu não vou discutir, a gente tem um vício, né, e você principalmente que tem vício de discutir por qualquer coisa, às vezes levanta, não, hoje eu vou conseguir ficar quieto. Mas às vezes, sem mais menos esperar, já aparece uma situação de alguém quer já começar a discutir. Se você entra na discussão, você vai ter problema. Então faça força para evitar, né, de discutir. Se já começou a tomar uma atitude de mudar, lute. Lute até conseguir mudar 100%. Ser uma pessoa mais tranquila, pacata. É óbvio que existem situações que às vezes nós estamos passando por tantas lutas e problemas, e às vezes nós somos perturbados, e tem momentos que nós possamos até cair numa situação de discussão pelo sistema emocional alterado. Mas vamos procurar nos controlar e evitar esse tipo de problemas, e nós vamos poder viver melhor. Então, é uma das atitudes que nós devemos ter para ser bem-sucedido, evitar transtorno. Evitar discutir com idiota, com esquerdopata, com quem não presta, ou discussão inútil que não leva a nada. Mas a discussão só no sentido de troca de argumentos, de ideias e interação social. Isso é bom. Então, que Deus abençoe, ilumine, vos guarde, né, vos sustente na graça, e vamos orar por esse país, que Deus põe a mão, né, afastar todos o poder de trevas que está sobre esse país, o espírito comunista, diabólico, esse espírito ditatorial que tem, né, começando desde do executivo, legislativo, judiciário, em todos os órgãos públicos, né, para que a sociedade mude e possa estar mais voltadas a entrar nos caminhos de Deus e segui-lo. E orar que Deus mude a situação do nosso país. Tire todos os corruptos, né, caia a máscara, e Deus possa mudar a nossa história, porque só Ele vai mudar. Tá? Mas depende de nós, vamos entrar na luta, vamos convocar todo mundo, vamos entrar nessa guerra espiritual, tá, para poder mudar a história do nosso país. Que em nome de Jesus assim seja. Um grande abraço, sucesso a todos.